Olá pessoal, eu sou Adriane Carrara e está começando o Educação no Ar. No programa de hoje nós vamos conhecer o projeto da Escola Municipal Anne Frank, que fica no bairro de Confisco, localizado entre Belo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais. Os estudantes entrevistaram moradores para resgatar a memória e valorizar a história do bairro. O material final foi transformado em história em quadrinhos e recebeu o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos deste ano na categoria Educação Formal. Nós vamos conhecer esse projeto e saber como foi o envolvimento da escola. Quem explica pra gente é o professor de História, Moacir Fagundes, que coordenou o projeto. O nome do projeto é Entre o Diário e a História em Quadrinhos, construindo a história de um bairro. O trabalho foi inserido no tema do direito à cidade, frente que vem sendo abordada na agenda de direitos humanos, e se propõe a mudar a perspectiva das crianças sobre o território em que vivem, rompendo estigmas e fortalecendo a autoestima. Professor, seja bem-vindo à Educação no Ar. Primeiro eu gostaria que o senhor explicasse o motivo de desenvolver esse projeto na escola. Esse projeto ele nasce a partir de alguns pilares, né? Eu colocaria como 3 motivos, 3 pilares que vão desencadear o projeto. Um deles é o sonho antigo de uma líder comunitária de contar a história do bairro através de quadrinhos, através da HQ. O outro foi a motivação e o incentivo que a gente teve da direção, que trabalha muito junto da gente, da comunidade, né? E o outro desencadeador, o outro motivo, foi uma constatação em sala de aula. Eu sou professor de História da Escola Anne Frank há 10 anos, né? Então, o que eu percebi? Que eu estava dando aula nessa época, trabalhando com adolescentes do 7º ano, que hoje estão no 8º, né? E aí eu percebi que a maioria dos conflitos em sala, os pequenos conflitos, as zoações, vinham muito faziam referência ao lugar de moradia. Então, existia uma forte rejeição ao bairro. O bairro é um bairro confisco. Mas eu fiz uma leitura seguinte, que isso para mim era um sinalizador, um indicador que existia um problema de uma questão de identidade ali. Para mim, o sentimento de pertencimento daquelas crianças, daqueles adolescentes ao bairro, estava muito frágil. Então eu percebi, como professor de História, como educador, eu não poderia fechar os olhos e os ouvidos a esse problema. Eu tomei essa situação como uma situação-problema. A partir daí eu comecei a pensar em formas de tratar com os meninos, trabalhar com os meninos esse problema, tentar buscar soluções. Daí nasceu o projeto. E o senhor pode contar um pouco da história desse bairro pra gente? Ele é um bairro de periferia, e uma das singularidades é que ele fica na divisa entre 2 municípios, entre o município de Belo Horizonte e de Contagem. Na verdade, quando acontece a ocupação, as pessoas ocupam o território, né, a terra que estava lá sem utilização, e depois descobre-se que a divisa dos municípios corta uma linha reta que vai cortar esse bairro quase que ao meio. Ao ponto de, hoje, por exemplo, existem famílias que moram em casas que parte da casa está em Contagem e outra parte em Belo Horizonte. A escola está na divisa dos 2 municípios. Um lado da escola, uma rua que passa em frente é de Contagem, outra de Belo Horizonte. E então isso gera uma série de transtornos e complicações. Então é um bairro pobre, de periferia, tem muita gente do comércio, tem muito trabalhador de construção. Então a maioria é gente trabalhadora. E o grande lance é que existe a imagem que era propagada pela mídia, pela grande mídia sobre o bairro, era uma imagem nada positiva, sabe? Ao contrário. Então esse projeto que nós realizamos com os estudantes da Escola Anne Frank, vem também atenta para esse dado, tentar responder isso também. Professor, e como foi feito esse trabalho com os alunos? Criamos, junto com os estudantes, nós montamos um formulário de perguntas, saímos com eles saíram pelas ruas do bairro, de prancheta à mão, de posse desse questionário, e aí saímos pelo bairro coletando informações. A gente queria saber aquilo que rolou de debate na sala de aula, qual que era a imagem dos moradores sobre o bairro, o que eles achavam, era aquilo mesmo ou não? Além disso, colocamos algumas outras questões que para a gente eram importantes, como, por exemplo, perguntando aos moradores se alguma vez eles tiveram que esconder que moravam no bairro. E outra questão também que foi fundamental, foi a última pergunta do formulário, a gente pedia para que o entrevistado indicasse para a gente uma pessoa que soubesse a história do bairro para contar para a gente. Então eu peguei a resposta de todos
Esses apanhados a gente transformou em balões de história em quadrinho, fizemos um painel na sala, e aí nós fomos debatendo com os meninos. Depois, nós tivemos algumas parcerias, e uma delas foi a realização de oficinas de HQ, de história em quadrinho. Então, os meninos começaram a aprender algumas técnicas básicas de quadrinhos, né? E começaram a desenhar. A partir daí fizemos o lançamento da revistinha, e teve vários desdobramentos. Um outro desdobramento foi uma exposição fotográfica. Porque quando nós mostramos para os estudantes manchetes de jornal antigas sobre o bairro e atuais, ficaram indignadas com a forma como o bairro era retratado. Então, para desconstruir, tinha estudante que falava assim, vamos chamar esse jornalista para vir aqui para ele ver como é que é o bairro, porque ele está falando isso da gente. Então, uma forma de desconstruir esse estereótipo negativo, né, era tirar fotografias do bairro e montar uma exposição para mostrar que o bairro tem coisa legal, sim. Professor, e qual foi o resultado desse projeto? O senhor sentiu que o desempenho dos alunos melhorou em sala de aula e até mesmo a postura dos estudantes com reflexo da autoestima, por exemplo? Eu percebi que, assim, que a estima melhorou pra caramba, bastante, sabe? Assim, deu para ver que criou-se mais o sentimento de pertencimento, de pertencer ao local, se ele não está consolidado, porque educação é ir e voltar, né? Se ele não está consolidado, eu acho que não, tem muito a fazer, ele já está mais fortalecido. Tanto é que hoje diminuiu bastante, consideravelmente, essas brigas por causa do nome do bairro. E todo momento que eles veem alguém falando do bairro na mídia, falando bem, eles se sentem orgulhosos. Professor, e como é receber o Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos neste momento? Foi muito importante, a gente assim, está emocionado aqui, porque tem a questão de receber o prêmio e ser dessa temática de direitos humanos. Eu acho que a nossa atualidade, o tempo atual, eu acho que ganhar um prêmio de direitos humanos, eu acho que diz muito, é muito simbólico, muito forte isso. Tem o valor de um reconhecimento. Aí eu penso, se eu estou sendo reconhecido como professor, a minha escola está sendo reconhecida porque fez um trabalho legal, eu fico pensando nos meninos e meninas nossas que estão tendo esse reconhecimento, não só do prêmio, mas que pelo prêmio e pelo trabalho vão passar a ter o reconhecimento de serem moradores daquela comunidade. Qual é o perfil dos estudantes que participaram desse projeto? A maioria é população negra, pobre, são pessoas que são às vezes criados pela avó, pela mãe, pelo pai, né? E muitos dos nossos estudantes lá de 12, 13 anos cuidam do irmão mais novo. Por quê? Porque a mãe ou o pai estão trabalhando. Sabe? Então é uma população pobre que luta muito. E são meninos que têm essa marca de já vivenciarem com muita antecipação algumas responsabilidades que talvez seria bom que tivessem só um pouco mais à frente. Professor, o senhor acha que colocar o estudante como protagonista de um projeto pode incentivar a participação dele, deixá-lo mais interessado na proposta e, por consequência, ter um resultado mais positivo? Quando você faz inversão, aí você cria possibilidade para o protagonismo. Sabe? E o interesse maior dos estudantes. Né? Aí ele se envolve. Aí você não precisa brigar para falar em sala de aula. Quando eles iam para a rua pesquisar ou fotografar, para mim a educação tinha que sair dos muros da escola, sabe? Então é outro menino, outra menina está ali. E por quê? Porque eles estão construindo o conhecimento deles. Não é algo que está sendo dado de cima para baixo, verticalmente, a partir do livro didático e do professor. É uma coisa que eles estão construindo. E se eles não se sentissem protagonistas, ia chegar um momento que o projeto iria morrer, sabe? Eu acho que foi fundamental isso aí, tá? Hoje nós conhecemos o projeto Entre o Diário e a História em Quadrinhos, construindo a história de um bairro, que contou com a participação dos estudantes e da comunidade para resgatar a autoestima e combater o preconceito. Para saber mais sobre as nossas ações, acesse o site e as redes sociais do MEC. Até a próxima!